louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer que amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, por dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno é de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer que amo, ó Senhor, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno é de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer que amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer que amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer que amo, ó Senhor. Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agradecemos a oportunidade, a palavra está com a pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. Convido a todos a ficar de pé. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Nós estaremos estudando o livro de Oséias nesta noite. Assim diz a palavra do nosso Deus, que é o Senhor repreendendo, o Senhor mais uma vez repreendendo contra os sacerdotes, e um laço em Mispa daste, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim e Israel, não me está oculto, porque agora te tenho prostituído, ó Efraim, e Israel está com o versículo 15, estudando as tuas santas escrituras, a tua palavra, que ela é viva, ela é poderosa, ela é transformadora em nossas vidas, ela é alimento espiritual para que nós possamos buscar o teu nome e engrandecer a ti e agradecer
pela tua fidelidade, pela tua graça e a tua bondade e o teu poder. Apresentamos a vida do teu servo, Diácono Adeval, que se encontra com enxaqueca. Deus, a tua filha já orou. Eu sei que tu és aquele que opera segundo a tua graça, a tua infinita misericórdia. Nós colocamos diante de ti, sabemos que tu és o método dos métodos, tu és, Senhor, por excelência, e aquele que cuida de cada um que está aqui nesta noite, e aqueles que estão nos acompanhando, cultuando junto com a live. Senhor, que o teu Espírito Santo, que habita em cada um de nós, esteja presente e falando poderosamente aos corações dessa noite e às nossas vidas. Que haja edificação na vida de cada um de nós. Nós te louvamos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos, nós vamos continuar na presença do Senhor, aprendendo mais da sua Santa Escritura e sabendo o quanto é importante nós lermos a palavra de Deus. E nós vemos mais uma vez essa palavra de Deus falando para aqueles que andam em desobediência. E nós vimos que essa mensagem é uma mensagem profética, porque o profeta está falando, e o profeta está falando contra os pecados do povo, né? A desobediência do povo. Então, Deus usa o profeta Oséias e apresenta diante do povo de Israel, diante de Efraim, ele apresenta que eles estão em desobediência para com a vontade do Senhor. Então, a primeira coisa que nós podemos ver é que no texto em que nós acabamos de ler, ele começa falando sobre os pecados. Então, ele apresenta, nós sempre estudamos, tanto em Daniel, como também agora nós estamos estudando em Oséias, e nós sabemos que tem o norte e tem o sul. A palavra sempre vai falar sobre o norte e sobre o sul. Então, ele está falando sobre Israel, e Israel que fica na parte do norte. Nós vamos ler isso em Oséias, eu coloquei capítulo 4, versículo 4. Veja aí, 4:4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Então, nós vimos aí, né, que a palavra está dizendo, não estava com a voz oculta, mas a palavra está dizendo que a voz estava acusando os sacerdotes, estava repreendendo os sacerdotes. E nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar no 5º capítulo. Nós estudamos o 4º, a semana passada, e nós vamos ver que é justamente no versículo 1, quando o Senhor continua falando e repreendendo o povo de Israel. O Senhor começa repreendendo e dizendo que a mensagem que o Senhor tem sobre ele é uma mensagem de julgamento. E não é apenas dirigida apenas aos sacerdotes. É tanto dirigida para Israel, como dirigida para Efraim. E nós vamos ver também que vai ser dirigida para mais algumas pessoas. Então, nós também sabemos que ele fala sobre os reis, que a palavra foi dirigida para os reis. Os reis também estavam em desobediência. E também quem estava em desobediência eram os altos oficiais do reino de Israel. Nós sabemos que estava na hierarquia. Quanto mais ia diminuindo a hierarquia, a gente via que a desobediência também ia aumentando, consequentemente. Então, era Deus dando um anúncio de juízo vindouro sobre o povo de Israel. Não somente sobre o povo de Israel, mas como o povo de Efraim, como o povo de Judá, todos iriam receber uma repreensão, e o profeta já estava anunciando um juízo que chegaria sobre eles. Então, o que acontece? O versículo 1 explica
que eles tinham feito um lugar de adoração. Preste atenção. O que é que acontece no versículo 1 do capítulo 5? Leia aí, seminarista João Lucas. Ouve isso, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa, visto que fostes um laço em Mispa. Tem na tradução, na minha tradução, laço em Mispar. Mispar. Então, é Mispa, né? Então, o que acontece? Eles fizeram um lugar de adoração aos ídolos neste lugar e na encosta do monte Tabor. Então, eles fizeram um lugar de adoração. Aí nós podemos ver também que no Antigo Testamento eles gostavam de adorar o quê? A bezerros, né? Lembra lá quando Deus fala com Moisés e diz, desce, porque o povo entraram pelo caminho da desobediência e fizeram um bezerro de ouro para adorar, né? Esqueceram do Deus que proveu todas as coisas, esqueceram de mim, e o povo entraram pelo caminho da desobediência, e eles começaram a inventar uma adoração. Então nós vimos que eles começaram a inventar adoração, tanto a Baal, como nós já vemos estudando nas lições anteriores, eles adoravam a Baal, não só o povo de Efraim, mas também Israel também estava adorando os ídolos. Aí nós vamos ver o que é que o Senhor fala no versículo 2, que eu não botei para o seminarista ler, mas pode ler o versículo 2, que é do capítulo 5. Na prática de excessos, vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Então, na prática de excesso de adoração, sem ser a Deus, eles fizeram o quê? Eles se aprofundaram. Eles foram mais profundos. Eles não hesitaram em adorar os deuses. Então ele disse, vocês foram no mais profundo. Agora eu vou dizer a vocês, eu vou abater os que não são verdadeiros adoradores. Porque ainda tem adoradores. Lembra lá, quando o servo do Senhor disse, o profeta disse assim, Senhor, olhe, só restou eu. Ele disse, tem 7.000 que não se prostraram. Ainda tem 7.000. Mas o profeta Elias achou que só tinha ele. E ele estava só. Mas o Senhor disse, eu vou abater aqueles que não são verdadeiros adoradores. Quem é que sabe e sonda os nossos corações, se não é o Senhor? Quem é que conhece quem é o verdadeiro adorador? É o Senhor. Então o Senhor é quem sabe quem é um verdadeiro adorador. Dentro do salmista Davi disse assim, Senhor, tu me sonda, tu me conhece, e a palavra ainda não chegou nem aqui. Mas tu já sabe o que eu vou falar. Tu já sabe o que eu pensei. Antes mesmo de eu falar, tu já estás sabendo o que eu vou dizer. Então tu me conhece. Então o Senhor está dizendo, eu sei quem é verdadeiro adorador que está neste lugar. Eu sei quem é verdadeiro adorador que está junto com essa live. Eu sei quem é verdadeiro adorador que veio realmente me adorar, buscar, entender da minha santa palavra e engrandecer o meu santo nome. Então nós vemos o quê? Que estava acontecendo uma maldade muito grande no meio do povo de Deus. E a tendência do povo era cada vez mais descer, sair da presença de Deus. E não adorar a Deus, mas procurar alguém para fazer um adorador. Alguma coisa para fazer dali uma adoração. Aí se nós formos olhar, muitas vezes, irmão, nós fazemos de um filho da gente uma adoração. Nós fazemos de uma casa da gente uma adoração. De um carro, uma adoração. Eu vi o pastor falando que ele disse que comprou um carro e viajou e deixou o carro na garagem. E a esposa dele tinha um carro dela.
E ele disse que umas 11 horas para meia-noite ele estava pregando fora do Rio e ele disse que o telefone tocou e ele foi atender. Aí a esposa dele disse assim: eu bati com o seu carro numa vaca. Aí ele disse: primeira coisa, como é que você está? Eu disse: eu estou bem. Como é que está a vaca? Ela disse: está melhor ainda, que saiu correndo. Agora, como é que está o carro? Ela disse: acabou. Irmãos, me desculpa aí, mas muitos iam começar pelo carro. Como é que está o carro? Acabou. Sua, não era? Sua irresponsável. Eu não deixei meu carro na garagem. Para que tu pegaste o meu carro e saíste com ele? Né? Tu não tem o teu? Tu tem teu carro. Ele se preocupe não. Se o carro der para chegar na garagem, bota ele na garagem. Quando eu chegar, a gente vai para a seguradora, resolve, troca de carro. Se for preciso, quem for preciso mudar, a gente muda do carro. Mas o importante é você em primeiro lugar, né? A prioridade é a pessoa. Mas tem muita gente dando valor primeiro às coisas. É as coisas. Então, quando ele disse que é interessante, quando eu estava escutando ele dizendo assim: bati em uma vaca. Parecia uma coisa que estava bem no interior, dentro do Rio de Janeiro. Imagina um animal solto dentro do Rio de Janeiro. Aí a gente disse: Senhor, como é que pode, né? De repente aqui na BR, em Recife, já bota para acontecer. Aí a gente diz assim: mas como é que pode? Mas acontece, tem coisas que acontecem. Mas o importante é que nós não devemos dar prioridade às coisas. Então tem mulher que dá prioridade o quê? À casa. Só entra, se deixar o sapato do lado de fora, a casa está limpa, a casa está assim, tem que deixar tudo assim, e é um pano na mão, né? Perfeccionista, o pano lá, né? Tudo ligeirinho, limpando. Grita com os meninos, o menino não pode tirar nada do lugar, o marido piorou, não pode pisar, tem que pisar sem sapato dentro de casa, e assim vai, e a prioridade é a casa, né? É a casa. Tudo impecável, tudo bem bonito. Aí quer que as pessoas vejam que a casa é a mais linda, a mais bonita, a mais brilhante. Aí não tem nem tempo de vir para Jesus, porque quer a casa arrumada. E não tem tempo para Jesus. Aí se esquece de Jesus, porque Jesus deu uma casa. Então, fica no lugar de adorar a Deus, começa a adorar as coisas materiais. Já tem outras pessoas que é o quê? É o financeiro, é o dinheiro. Eu quero, não dou nada a ninguém, é meu, não divido com ninguém. Aí quando morre, irmãos, para quem fica? Né? Tem vezes que fica para o governo. Tem vezes que fica para o governo. Tem vezes que deixa para o cachorro. Tem gente que deixa até escrito para o meu cachorro. E a família fica dizendo assim: como é que pode? Porque eu conheci uma casa em Itamaracá que a dona deixou para o cachorro. E eu fiquei: meu Deus, como é que uma pessoa gostava tanto da família assim, a ponto de deixar para o cachorro? E a família ficou cuidando do cachorro, para o cachorro não morrer, porque senão, para quem ia ficar a casa? Tinha que resolver o laço todinho. Então, assim, a gente tem que saber a quem nós estamos entregando o nosso coração. Por isso que nós louvamos: toma o meu coração, toma a minha alma, porque ela pertence a ti, só a ti pertence. Então as pessoas estavam com as vidas pertencendo a outros deuses, com a vida presa a alguma coisa. Então, antes de fazer alguma coisa, pense primeiro se sua vida não vai ficar presa àquilo. Pense primeiro. Seja liberta das coisas que vêm. Então veio o espírito que devastou a cidade, devastou a vida espiritual da cidade, roubou a vida espiritual da cidade. A cidade não estava vivendo uma vida espiritual. Será se nos nossos dias nós também não estamos vivendo um momento difícil e que a gente quer ser adorador, quer buscar a Deus, quer estar buscando a presença do Senhor, e tem outras coisas que está buscando, roubando o nosso tempo de estar na presença de Deus, roubando de todas as formas, porque a gente, quando pensa que estamos fazendo a vontade de Deus, a gente começa a perceber
que tudo que vem é para tirar a nossa atenção e o nosso foco daquilo que é de Deus. Então nós temos que saber que, como eles vieram e roubaram, espiritualmente falando, colocaram a cegueira espiritual na vida das pessoas, também nos nossos dias não é diferente. Quantas pessoas esfriaram na fé por causa da enfermidade que nós estamos vivendo? Algumas diziam assim: deixe passar a pandemia que eu volto. Outras diziam assim: deixa eu tomar a vacina que eu volto. Né? E o Senhor livrou com vacina ou sem vacina. O Senhor continua livrando. Continua fazendo. Então, muitas vezes, se esquece que tem um Deus que está trabalhando. Então, a desobediência era justamente intencional. A intenção do povo era desobedecer a Deus. Era intencional. Será se nos nossos dias nós não estamos vivendo esses dias difíceis em que nós estamos passando por várias adversidades? Aí, o pastor lá de Minas, que é muito conhecido, eu esqueci o nome dele, fugiu agora da minha mente, eu estava com o nome dele na mente, e ele teve Covid recentemente. E ele é da renovação espiritual, muito antigo. E ele tem um colégio batista. E ele foi chamado para depor, porque estava com, como é que nós podemos dizer, preconceito. Porque o colégio é evangélico. Então, se as pessoas colocam seus filhos em um colégio evangélico, sabe que vai ter Bíblia, sabe que vai ter conhecimento da palavra, vai ter ensinamento da palavra. Então, coloca o filho lá e depois não quer que ele aprenda a palavra. Aí vai colocar na justiça, porque ele disse uma palavra que não está de acordo com aquilo que eles estão exigindo nos nossos dias. Então, se ele colocou o que está na palavra, é o que está na palavra, foi dito. Então, quando chamaram ele, ele foi lá e disse simplesmente: Deus é Deus. Deus não mudou. É a palavra. E a palavra não muda. Tem muita gente querendo mudar a palavra para fazer da palavra o seu bel prazer. Então, eles estavam desobedecendo a Deus de uma forma intencional. Então, o que foi que eles fizeram? Introduziram no culto, o culto dos israelitas, o culto a Baal. Baal era um deus da época, era o nome do deus da época. Então, eles colocaram lá Baal. E a palavra diz que até em Sidom estavam adorando. Então, eles estavam rejeitando a instrução direta de Deus. Rejeitando, imagine, rejeitar a direção de Deus. Deus falando com o seu povo. Deus orientando o seu povo, dizendo como eles deveriam viver. Mas o que eles queriam era viver segundo os seus desígnios, os seus propósitos. E o que era que eles queriam? Eles queriam que Deus escutasse a eles. Não era eles que iam obedecer a Deus. Era Deus que tinha que obedecer a eles. Irmãos, nos nossos dias, nós também sabemos disso, que muitas pessoas querem que Deus faça isso. Deus, você tem que ser assim. E tem denominação que eu já vi dizendo: olha, você pegue Deus, bote Deus na parede e diga assim: Deus, eu quero, eu exijo uma casa de praia, eu exijo um carro zero, eu exijo tal tipo de roupa, eu quero tal grife, eu exijo. Não é assim. Não é assim. Você não vai criar seu filho assim, vai. Seu filho vai chegar e vai dizer assim: meu pai e minha mãe, eu quero o telefone da hora. Qual é o telefone da hora? Aquele, né, que alguém queria de 12 mil e pouco, é o da hora, né? O precinho dele é da hora. Eu não posso dizer a marca, mas era o da hora. Então eu só quero o desse. E você vai ter que me dar. Aí você como mãe, você como pai, o que é que você vai dizer a ele? Eu vou lhe dar porque você quer? É assim, é? Não é assim não, que as coisas andam. Então ele vai dizer: eu quero uma faca. Seu filho tem 3 anos, 4 anos, vai dizer, para que você quer uma faca? Você vai se machucar com essa faca. E com certeza a mesma coisa é Deus. Quando alguém chega para Deus exigindo
como alguns líderes ensinam, exija o melhor. Se você quiser, você vai ter o melhor. Veja o que é ter o melhor da terra. Está na palavra? Tá. Mas veja o que é que o Senhor está dizendo, o que é que vai ser o melhor. Né? Veja o que é que o Senhor está dizendo. Mas tem gente que quer por seu bel prazer que aquela palavra esteja confirmando aquilo que ele quer. Então começa a instruir as pessoas de forma diferente, dando instrução de forma para que as pessoas comecem a cobrar de Deus. Cobrar de Deus. Então, eu tive uns vizinhos que eles chegaram para mim e disseram assim, eu fui para tal igreja, frequentar a igreja, mas eu fiquei com vergonha. Quando eles começaram a dizer assim, cobre de Deus X, diga a Deus que quer assim, assim. E na hora de ofertar, aí começou os valores lá em cima e foi descendo, descendo, descendo. Quando chegou no valor baixinho, aí que entregaram, vocês são miseráveis, só deram esse pouquinho, que vergonha. Aí fizeram vergonha àquela família. E aquela família chegou na minha casa arrasada, dizendo assim, olha, eles disseram que nós somos mesquinhos, nós somos avarentos, nós somos... Aí começou. E eu disse, Senhor, me dê sabedoria para me instruir, para que eles não venham falhar diante da tua palavra. Eu tenho as instruções que venham diretamente de Deus. Então, que eles pudessem escutar que era Deus que estava falando com eles. Não era eu, sinceramente não era eu, mas que era o Espírito Santo. Então, o que acontece era que os verdadeiros adoradores, eles não tinham como estabelecer uma verdadeira adoração. Eles não estavam em conexão com Deus. Veja aí no capítulo 5 e o versículo 4. O seu proceder não lhe permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Então, o procedimento era que estava no meio deles, que eles não conseguiam, não tinham capacidade de ter um relacionamento com Deus, de fé, de esperança, de amor, de perseverança, de ser verdadeiros, autênticos diante do Senhor. E veja o que acontece no versículo 7. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Então, nós vimos que agora a festa da lua nova os consumirá. Na nova versão internacional diz assim, a nova lua nova os devorarão. Consumir é a mesma coisa de devorar. No sinônimo de consumir é devorar. Então vai ser devorado por causa que estão vivendo uma vida desregrada contra o Senhor e geraram filhos da desobediência, filhos bastardos. A palavra usa filhos bastardos, filhos que são fora do casamento. Então geraram filhos fora do casamento. Então o mês devorará e a sua herança. O mês judaico tinha 30 dias. Ele falou, lembra? Que o texto falou sobre o mês judaico. Então nós vamos ver, o mês judaico, ele tinha 30 dias. E esses 30 dias pode ser interpretado profeticamente por 30 anos. 30 anos. 30 dias equivale a um ano. Veja aí, 30 dias equivale por um ano. Então, profeticamente, foi interpretado que passou 30 anos. 30 anos do reinado de Jeroboão II em Samaria, em 753 a 752
Mais ou menos isso. Então, passaram a cerca de 30 anos. Vamos ver no versículo 8 e 9. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá. Tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim, Efraim torna-se a Efraim torna-se a assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornai conhecido o que se cumprirá. Então, troque a trombeta onde? Em Gibeá e em Ramá. Tocai a rebate. Levantai grito em Bet-Ave. Cuidado quem? Benjamim. Quem era Benjamim? O filho mais novo de Jacó. Então, era uma das tribos de Israel. Uma das tribos. Quem era o outro? De outros das tribos de Israel? Ele diz assim, Efraim. Efraim era filho de quem? Quem se lembra? Efraim e Manassés. Filho de José. Os dois filhos de José. Meia tribo de Efraim, meia tribo de Manassés. Então, já que José não recebeu a parte dele, como em Jacó, quem recebeu foi Efraim e Manassés. Aí ficou a tribo deles meio a meio. Foi dividido. Então, o que é que o Senhor disse? Torna-se a assolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Lembra que Israel representava Jacó. Deus não trocou o nome de Israel, de Jacó, por Israel. Quando ele lutou no vale de Jaboque, Deus trocou o nome de Jacó e colocou que Jacó era usurpador, né? E Deus colocou para Israel. E ali foi dividido, Israel foi dividido em 12 tribos, 12 patriarcas, 12 tribos. Nas 12 tribos fazia parte Benjamim, fazia parte Efraim. Então o Senhor está dizendo, olhe, preste atenção, tome cuidado, vocês. Por quê? Porque tudo que eu estou dizendo a vocês, vocês precisam tornar conhecido, trazer na memória de vocês, porque isso vai acontecer. Vai acontecer. Eu estou avisando a vocês. Virá como um castigo. Irmãos, castigo é terrível. Nos dias de hoje, os pais não querem colocar os filhos de castigo. O que é que acontece? 5 minutos de castigo. Já está muito 5 minutos. Não deixa nem passar 2 minutos, já quer tirar. Muitas vezes a gente passava era uma semana no meu tempo de castigo. Sem ver televisão. Né? Sem sair de casa para ir para algum lugar. Vai para onde? Está de castigo. Não vai não. Deixa eu ir então. Vai não. Na casa da minha amiga. Vai não. Está de castigo. Era desse jeito. Aí hoje em dia está de castigo para não pegar no celular. Quanto tempo? Um dia já é muito. Né? Tem pais que dão 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas o menino fica hiperativo, né? Querendo, aperreando de tudo para ver se solta de novo na mão dele. E tem gente que quem tem o controle são os pais. Mas querendo ou não, a gente está vendo é a geração que está dominando, a geração mais nova está dominando. Já que eu não tive, no meu tempo eu não tive, então eu vou permitir que ele tenha. Eu vou deixar ele fazer, já que no meu tempo era diferente, já que no meu tempo eu era punida, já que no meu tempo eu levava pizza, eu não vou bater mais, eu não vou fazer mais. Não estou dizendo que você vai açoitar demais seu filho, não, mas repreender ele, corrigir ele, como a Bíblia diz, corrige o teu filho. Se ele precisar, corrija, porque mais tarde ele vai saber por que está sendo corrigido. Então o Senhor já estava dizendo ao povo, olha, eu estou orientando vocês, dizendo a vocês, estou corrigindo vocês,
porque vai vir dias difíceis no meio de vocês. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmão, na face da terra. Muito difícil. Tem hora que eu olho assim e disse, meu Deus, o que é isso? As pessoas estão indiferentes umas com as outras. As pessoas não estão querendo saber mais do que é a palavra de Deus, não estão querendo ouvir mais a palavra de Deus. As pessoas não estão procurando mais a Deus, estão procurando vários outros caminhos. Ah, não, está bom em casa, está muito bom em casa, irmãos. Está bom, mas na palavra. Está bom louvando a Deus, você sendo um adorador, você engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele diz que vai ter dias difíceis, Ele diz assim, cuidado, Benjamim, preste atenção, olhe, preste atenção nos dias que nós estamos vivendo, porque não está fácil não, as tragédias estão acontecendo. Irmãos, que tem de mulheres morrendo, os homens matando, a gente fica pensando, o que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo? Mulheres matando o marido também, pagando para matar o marido. E a gente fica pensando, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque quer o dinheiro, porque quer isso, a ganância, tudo isso querendo. E a gente diz assim, Senhor, que história é essa? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Então Ele está dizendo, olhe, saiba de uma coisa, que vai vir uma grande assolação, vai vir um problema para vocês, e eu vou destruir o reino do norte. Você lembra quando ele diz que vai destruir o reino do norte? Estão lembrados quem é o reino do norte? Quando ele está falando sobre o reino do norte, ele está falando sobre quem? Sobre Israel. Aí ele diz o seguinte, olhe, os príncipes, ele lança a advertência sobre os príncipes de Judá, os que mudam os marcos. Lembre-se que marcos fazem parte de quê? De história. Foram grandes marcos aqui em Recife. Eu gosto muito de Recife, porque lá no centro, Recife Antigo, por onde você passar tem um marco, tem uma história. Tanto é que tem um lugar chamado Marco Zero. Por que Marco Zero? Daquele lugar, para qualquer cidade, dentro do estado de Pernambuco, ele vai dizer quantos quilômetros é. A partir dali, começou o zero. Lembra que o porto era lá? O porto do Recife era lá? Então, lá era o Marco Zero. Aí, se você andar ao redor, você vai ver o quê? Praças. Em cada praça, você vai ver algum homem sentado, né? Algum homem em pé, algum numa tribuna falando. Aqueles homens foram alguém que foram importantes na história do Recife. Na história do Recife. Então, tem Ascenso. Aí você vai dizer, pastor, aqui é Ascenso. Você vai chegar lá, ele está lá sentadinho no banco, numa praça. Você vai chegar lá, vai ter alguém numa tribuna falando. Aí você vai dizer, quem era esse? Era alguém que era bom de oratória, que falava muito bem, se expressava muito bem. Aí chega alguém, vai lá e destrói. Arranca a orelha, arranca a cabeça. Não sabe o que está fazendo com o patrimônio histórico da cidade, né? Ali aquela ponte, que eu admiro, a história da ponte Maurício de Nassau. Quem passar ali naquela ponte, que não lê a história dela, irmãos, o que foi que Maurício de Nassau fez para construir aquela ponte? Não era que Recife antiga era uma ilha, entrava só de barco, e ele disse, não, eu quero construir uma ponte, eu sou ousado. Maurício de Nassau disse, eu vou construir, eu vou fazer. Mas ele fez lá, disse, eu vou fazer uma vaca voar. Ele criou uma história. E o povo, deram dinheiro para ver essa vaca voar. Naquele tempo, irmão, até hoje a gente não encontra vaca voando, né? A irmã que bateu na vaca, a vaca não saiu voando, que dirá do dia de hoje. Mas a gente diz assim, tem uma história. E toda cidade, ela tem uma história. Para qualquer cidade que você for, tem uma história. Mas o Recife, ela é um patrimônio histórico de casas, de morada de princesa, né? O teatro ali de Santa Isabel. A gente sabe que tem história. E eu gosto de tudo isso. Por quê, irmãos? Porque teve alguma coisa importante que aconteceu ali.
também na história do povo de Deus, tiveram marcos importantes. E o Senhor disse assim: preste atenção, cuidado com o que está para vir, aonde vocês vão cair. Por quê, irmãos? Porque é muito fácil a gente deixar de acreditar naquilo que a palavra está nos advertindo, abrindo os nossos olhos e dizendo: preste atenção, porque eu tenho um propósito para com vocês e vocês precisam permanecer. Vocês precisam permanecer. E Deus estava dizendo a eles: olhe, eu tenho um propósito. Agora a Síria vai vir para destruir. Lê aí 5:13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, saiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los, nem sará a sua chaga. Irmãos, pensa aí, Efraim e quem mais? Saíram com suas enfermidades. Efraim tinha sua enfermidade e Judá. Judá, você sabe que foi o último povo a ser conquistado, né? Que era o povo que obedecia mais a Deus. E Judá é o reino do sul. Norte Israel e sul é Judá. Então, Judá era o que era mais obediente a Deus, mas eles também caíram na desobediência. Então, o Senhor estava dizendo: olha, preste atenção, vocês vão passar por grande dificuldade. Na hora da grande dificuldade, na hora da enfermidade, eles foram procurar quem? Eles foram procurar a Síria. Eles foram procurar o rei da Síria, o responsável pela Síria. Só que quando eles procuraram, pedindo que eles socorressem, eles disseram o seguinte: olhe, nós não podemos curar vocês, nós não podemos sarar vocês. Por quê? Porque vocês estão em grandes chagas. A doença está muito grande no meio de vocês. Eles, de vez de buscar a Deus e pedir o socorro de Deus, eles foram buscar socorro da Síria, de um povo mais errado do que eles, de um povo errado. E o Senhor estava dizendo: olha, a Síria vai vir para destruir vocês, mas o que é que vocês querem? Vamos ver o que é que vocês querem. Vamos ler o versículo 10, 12 e o 14. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Misericórdia, Senhor. Então o Senhor estava dizendo que no meio da nação não tinha ninguém que quisesse adorar ao Senhor. Só tinha pessoas que queriam buscar do lado errado. Então o que é que o Senhor disse? Que ia ser como uma traça. Irmão, o que é uma traça? Você vê que é um bichinho que fica lá na parede. Em tempo de chuva é que a gente encontra elas. Mas quando ela pega na roupa, você já viu o estrago que ela faz na roupa? Ela corta a roupa. Ela estraga a roupa. E Deus estava dizendo: eu vou estragar, eu vou pegar vocês como uma traça. Uma traça pega. E literalmente o Senhor está fazendo uma comparação do estrago que uma traça faz quando ela entra em um guarda-roupa. Quando ela entra em determinados lugares, porque não só é guarda-roupa que a traça entra, não.
Tem lugares que a traça entra, quando ela entra, a gente vê as coisas lá, comida estragada, e a gente diz assim, o que é isso, esse pozinho aqui? É a traça que entrou e começou a consumir as coisas que estavam ali. Aí o Senhor está dizendo, eu vou chegar e vou pegar. Por quê? Porque vocês vão ser feitos, destruídos. E outra turma vai ser como uma podridão. O Senhor disse, vocês vão ser como uma podridão. Quem é que vai ser como a podridão? Judá. A casa de Judá vai ser como a podridão. Você sabe o que é uma coisa podre? O cheiro de podre, que ninguém aguenta. O Senhor estava dizendo, Judá, vocês vão ser a podridão. No meio dos demais, vocês vão ser o podre. Aí a gente diz, que tipo de podridão? Lembre-se que ele estava vivendo o tempo de prostituição. Não era prostituição só de relacionamento, não. Também da idolatria. Deus estava falando sobre isso com ele e chamando a atenção deles. E dizia assim, olhe, por causa dessa podridão, vocês vão fazer uma comida. Já pensou, irmãos? O mau cheiro, e a pessoa está comendo, o mau cheiro, aquelas comidas estragadas, tudo aquilo ali fedendo, e a pessoa dizer, não coma, que é bom demais. A gente quer tudo novo. A gente não quer comida de 2, 3 dias. A gente quer comida da hora, quentinha, boazinha, saborosinha, que tenha sabor. Aí já pensou uma coisa que já está estragada, e o Senhor está dizendo, não me serve. Vocês estão estragados, porque no tempo de você dar sabor, vocês não deram o sabor que deveria dar. Vocês não ficaram na situação que deveria. Então, o Senhor disse mais, eu vou ser para vocês um leão. E vai ser um leãozinho também. Ainda vai vir um filho do leão. Se o leão faz um estrago, imagina o filho do leão com fome. O Senhor disse, eu vou ser para vocês um leão que vai aparecer para destruir de tão forte que eu vou estar, que eu vou atacar o gado, eu vou atacar as pessoas. Você sabe que leão ataca tudo que tiver na frente. Quando ele está com fome, ele ataca tudo que ele vê se movendo na frente. Então o Senhor está dizendo, e não tem quem tire das garras desse leão. Não tem ninguém que tire vocês da garra desse leão. Era o que Deus estava dizendo para o povo. E ele dizia mais, enquanto vocês não me reconhecerem como Deus que faz maravilha no meio de vocês, como Deus que faz milagre, como Deus que faz cura, como Deus que dá resposta, enquanto vocês estiverem em pecado, vocês não estiverem me buscando, eu não vou perdoar vocês. Vocês é que tem que chegar para mim. Mas o desejo de vocês é que eu vá me humilhar diante de vocês. Será que não é diferente nos nossos dias? Quantas pessoas quer Deus se humilhando diante dele? Deus é que tem que vir diante de mim. Irmãos, misericórdia. Né? Misericórdia. É nós que temos que ir a Deus e pedir a Deus para nos abençoar e nos fortalecer, para que nós possamos ter um bom relacionamento com Deus. Todos nós precisamos de um bom relacionamento com Deus. O bom relacionamento com Deus começa com o quê? Com a oração. Quanto mais nós oramos a Deus, mais nós vamos sabendo mais de Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus vai se auto-revelando para nós e vai dizendo os desígnios dele para a nossa vida. E Deus está dizendo, enquanto vocês não me buscar, eu não tenho como abençoar vocês. Mas o que é que acontece? Nos nossos dias as pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem receber a bênção. Aí eu recebi uma bênção. Eu saí de Covid. Eu saí disso. Eu passei por isso. Deram um golpe na minha conta. Mas eu resolvi. Fizeram isso, mas Deus deu o milagre. Deus supriu. Eu estava enferma de outras enfermidades que não tem só Covid.
porque as outras doenças continuam. Aí o Senhor fez um milagre na minha vida. O Senhor mostrou que o meu Redentor está sobre mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meu Deus está sempre disposto a ir nos buscar, a se relacionar conosco. Leia aí no versículo 15. O seminarista vai ler para a gente, João Lucas vai ler o versículo 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então, no final, nós vamos ver o seguinte: o Senhor diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que vocês se reconheçam culpados. Enquanto vocês não se reconhecerem como culpados, então eu vou estar no meu lugar. Depois que vocês reconhecerem o culpado, busquem a minha face. E quando vocês buscarem a minha face, vocês vão ficar angustiados. Irmão, quando a gente está na presença de Deus, a gente sente culpado do que nós fizemos. E por isso que a angústia chega sobre nós. E ele diz: cedo me buscarão, vão me buscar. Vocês vão me buscar. E ainda vão dizer assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, e a ferida e a ligará. Então, a palavra está dizendo é que eles precisavam reconhecer o seu pecado e buscar o perdão que vem do Senhor nosso Deus. O perdão que vem do Senhor nosso Deus. Então, só Ele poderia restaurar e trazer um relacionamento com o Criador. Então, Deus, Ele está sempre disposto a se relacionar conosco, segundo a sua palavra. Porque nós precisamos reconhecer a santidade do nosso Deus e precisamos ter uma total dedicação. Uma total dedicação ao Senhor. Precisamos nos dedicar ao Senhor. Então, tudo isso que a palavra está dizendo, está nos orientando, está nos advertindo, está dizendo que o Senhor está dizendo: eu estou sempre disposto a me relacionar com vocês, a partir do momento que vocês se arrependerem dos feitos de vocês. Não foi diferente nos dias de Oséias, é para os nossos dias também. É o Senhor dizendo para os dias atuais, falando para cada um de nós: venham, venham, e eu tenho condições de me responsabilizar pelos seus feitos. Que o Senhor continue nos abençoando. E eu convido uma das pré-diaconisas, né, que os diáconos hoje, um estava doente e o outro para nos auxiliar aqui no não são. Enquanto nós vamos louvar, aí veja aí quem é que vai aí para nos auxiliar. Né? Então, tudo tem que ir aprendendo, por isso que está no prezinho. Nos auxiliando aí, não são, tem que chegar pronto, aleluia. Aqui já pronto, ok? Aleluia. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Amém, glória a Deus. Quando receberem a unção na mão, se ajoelhe, se unja, né? Se ajoelha e fala com o Senhor. E quem quiser começar o voto hoje de 7 semanas, pode começar, viu? Glória. Tem uma irmã que disse que ia contar o testemunho, mas ela não veio hoje. Ela teve uma dificuldade, mas pode contar o seu testemunho da campanha de 7 semanas. Nós vamos louvar ao Senhor.
Não dá pra ficar longe de você. Sem ti não posso viver. Sem ti não posso alcançar, não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei e o mar vai se acalmar. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres pode fazer inferno explodir com as suas mãos. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres pode fazer inferno explodir com as suas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Posso te sentir. Posso ficar longe de você. Sem ti não posso viver. Sem ti não posso alcançar, não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei e o mar vai se acalmar. Quem pode interferir os planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiser pode fazer inferno explodir com as suas mãos. Quem pode interferir os planos do Senhor? Quem pode impedir o que tem pra mim? Se quiser pode fazer inferno explodir com as suas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tem pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui e posso te sentir. Eu posso te sentir. Posso te sentir. Posso te sentir. Assim nós vamos encerrar o culto nesta noite. Nós vamos adorar o Senhor, orando, agradecendo por esta noite e por esse privilégio. Senhor Deus eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, continue nos instruindo segundo a tua palavra, dando ousadia, sabedoria, intrepidez em tudo que vamos fazer, porque tu conheces o meu coração, tu sabe da minha sinceridade diante de ti. E eu quero aprender cada vez mais de ti, da tua graça e da tua fidelidade. Seja com os teus filhos que chegaram aqui nesta noite, com aqueles que nos acompanharam na live. Que tu esteja abençoando e ministrando segundo a tua graça, a tua misericórdia e o teu poder. E nos levando em paz para os nossos lares. Pai, nós te louvamos por tudo, engrandecemos o teu nome santo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Coração silencioso, estamos encerrando. Vá lá no YouTube, dê o seu like, dê o seu joinha, dê o seu ok, compartilhe essa live, faça com que ela possa ser passada para mais pessoas e mais pessoas possam aprender da palavra de Deus. Deus te abençoe e até domingo para a Escola Bíblica Dominical. Amém.